Imagine um mundo tão antigo e distante que as leis da natureza pareciam ser diferentes. Pessoas vivendo por quase 1000 anos, gigantes andando entre nós, e uma civilização tão corrompida que o próprio Criador decidiu apagá-la. Parece ficção, mas esse é o relato bíblico do mundo antes do grande dilúvio. E o mais chocante, muito do que você acredita saber sobre o passado pode estar errado. O que realmente aconteceu? E por que Deus teria tomado uma decisão tão extrema? Você está prestes a descobrir verdades que desafiam as explicações comuns e revelam um lado da história que poucos ousam investigar. Quer entender por que o mundo de hoje ainda carrega os ecos dessa tragédia ancestral? Fique comigo até o final deste vídeo e, além de explorar essas revelações profundas, vamos encerrar com uma oração especial. Prepare-se para uma jornada de descobertas que podem mudar sua visão sobre a origem da humanidade. O ambiente antes do dilúvio era algo realmente fascinante, uma época em que a Terra parecia viver sob uma constante primavera. Imagine viver em um mundo onde uma camada de vapor envolvia todo o planeta, protegendo-o da radiação solar e criando um clima ideal para a vida humana prosperar. Essa estufa natural não só mantinha a temperatura amena, mas também criava condições perfeitas para que a longevidade das pessoas fosse incomparavelmente maior. A vida era mais simples, mais longa, quase eterna, como um jardim perfeito prestes a ser perdido. Esse mundo antediluviano, como é chamado, acabou sendo drasticamente alterado pelo dilúvio. Quando essa proteção celestial se rompeu, foi como se o céu desabasse sobre a terra. Em 40 dias e 40 noites, a chuva tomou conta de tudo, transformando o clima e a realidade das pessoas. O que antes era um paraíso úmido e estável, se transformou em um mundo frio, seco e muito mais hostil. É interessante pensar que, da mesma forma que as grandes transições climáticas mudam o ambiente, nós também somos afetados por mudanças bruscas em nossas vidas. O dilúvio pode ser visto como uma dessas grandes reviravoltas. Falando em longevidade, o impacto dessa mudança no clima foi sentido nas gerações futuras. A radiação solar, que antes era filtrada por aquela camada de vapor, passou a afetar diretamente a saúde humana. E como sabemos, as mudanças climáticas tiveram um papel importante na redução drástica da expectativa de vida. Antes do dilúvio, era comum que os patriarcas vivessem por séculos. Adão, Matusalém e Noé são exemplos claros dessa era de vida longa. A transformação que ocorreu após o dilúvio nos leva diretamente a pensar sobre a queda dessa longevidade, mas mais do que isso, sobre a mudança na própria interação entre Deus e a humanidade. No mundo antediluviano, a longevidade humana era um fenômeno impressionante. Imagine viver quase 1000 anos, como Matusalém, que alcançou a marca de 969 anos. A expectativa de vida naquela época era incomparavelmente maior do que a que temos hoje, algo que muitas vezes parece inimaginável em nossa realidade moderna. Mas, além da surpresa numérica, o que podemos aprender ao olhar para esse fato bíblico? Bom, a ideia de uma vida longa não se restringia apenas ao tempo que as pessoas viviam, mas também a experiência acumulada ao longo de séculos. É como se cada geração carregasse consigo uma imensidão de sabedoria e conhecimento, passada de forma muito mais duradoura. A ciência bíblica nos traz várias teorias que tentam explicar essa longevidade. Algumas acreditam que a pureza genética da humanidade naquela época, logo após a criação de Adão, permitia que os humanos vivessem muito mais tempo. Outras sugerem que o ambiente, antes do dilúvio, como mencionado anteriormente, oferecia condições perfeitas para uma vida longa. Afinal, com o clima temperado e a proteção da radiação solar, as pessoas podiam envelhecer de forma mais saudável,
e sem os efeitos prejudiciais que conhecemos atualmente. É interessante refletir como o ambiente afeta diretamente nossa saúde e longevidade. Pense por um momento no impacto que o dilúvio trouxe. Com o rompimento daquela camada de vapor e o fim da era antediluviana, a expectativa de vida despencou. Não foi mais possível viver tantos séculos e a própria humanidade começou a sofrer com novas doenças, degradação genética e os efeitos de um mundo muito mais exposto aos elementos naturais. Noé, que viveu 950 anos, foi uma das últimas figuras a experimentar essa longevidade incrível. Mas a partir dele, as gerações subsequentes começaram a ver suas vidas encurtadas, sendo essa uma consequência direta das mudanças climáticas e espirituais ocorridas após o dilúvio. Curiosamente, isso nos faz pensar em como a longevidade é algo que buscamos, mesmo hoje. Embora não possamos atingir as idades dos patriarcas bíblicos, a humanidade continua a investir em ciência e medicina para aumentar sua expectativa de vida. No entanto, viver muito tempo não significa apenas contar os anos. É também a qualidade dessa vida. A história dos patriarcas nos ensina que, além de viver por muitos anos, é preciso viver com propósito. Essa sabedoria nos prepara para entender como a vida espiritual também influenciava a interação entre Deus e o homem naquela época. Antes do dilúvio, a relação entre Deus e a humanidade era muito mais direta e pessoal. Imagine viver em uma época onde Deus falava diretamente com as pessoas, oferecendo orientação, advertências e até mesmo promessas. Adão, por exemplo, recebia instruções diretamente de Deus no Jardim do Éden, como relata Gênesis 2. Noé, em sua época, também ouviu diretamente a voz divina, sendo instruído a construir a arca. Essa proximidade espiritual era um reflexo da confiança que existia entre Criador e criação, antes que a corrupção e o pecado tomassem conta do coração humano. Entretanto, essa interação não era apenas de conselhos e bênçãos. Deus, em sua justiça, também intervinha diretamente em situações de desobediência e pecado. Um dos exemplos mais marcantes é o caso de Caim e Abel, quando Caim foi confrontado por Deus após matar seu irmão. O Senhor não hesitou em julgar o pecado, mas mesmo assim ofereceu a Caim uma oportunidade de se redimir, mostrando que até nos momentos de justiça, a misericórdia divina estava presente. Esse relacionamento direto com Deus traz uma reflexão. Quão diferente seria nossa vida se tivéssemos essa mesma proximidade espiritual hoje? Com o passar do tempo, à medida que a humanidade se distanciava da moralidade e espiritualidade divinas, essa interação foi se tornando mais rara. O pecado e a corrupção moral começaram a obscurecer a capacidade das pessoas de ouvir e seguir a voz de Deus. A comunicação direta foi se tornando mais escassa e a relação com o Criador foi se deteriorando. É como se a voz de Deus, que antes era clara e constante, tivesse sido abafada pela desobediência humana. Essa mudança pode ser vista claramente nos dias que antecederam o dilúvio, onde a humanidade estava tão corrompida que apenas Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Esse distanciamento nos prepara para o próximo ponto crucial na história da humanidade antes do dilúvio. A chegada dos Nefilim e sua influência na deterioração moral do mundo. A interação divina foi fortemente influenciada por esses seres híbridos, que eram parte do motivo pelo qual Deus decidiu enviar o dilúvio. Os Nefilim, mencionados em Gênesis 6:4, são figuras misteriosas e fascinantes na narrativa antediluviana. Esses gigantes eram o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que muitos interpretam como anjos caídos e mulheres humanas.
Eles formaram uma raça híbrida, possuindo características tanto humanas quanto angelicais, e logo se tornaram famosos por sua grande força física e por sua maldade. O impacto desses gigantes na humanidade foi profundo, pois eles desempenharam um papel importante na corrupção e violência que dominaram a Terra antes do dilúvio. O surgimento dos Nefilim marcou um período de decadência moral e espiritual sem precedentes. A Terra, que já enfrentava problemas de corrupção, passou a ser dominada pela violência e pelo pecado de maneira muito mais intensa com a presença desses gigantes. Sua força e poder foram usados para o mal, e sua presença trouxe ainda mais destruição à civilização da época. Imagine viver em uma sociedade onde seres extremamente poderosos andam entre as pessoas, usando seu poder para disseminar o caos. A humanidade, já fragilizada pelo distanciamento de Deus, mergulhou ainda mais na desordem. Esses gigantes não só influenciaram a corrupção física e social, mas também espiritual. Como resultado, a ira de Deus se acendeu de tal maneira que ele decidiu agir drasticamente para interromper essa crescente decadência. A presença dos Nefilim é vista como um dos fatores que precipitaram o julgamento divino na forma do dilúvio. Eles representavam não apenas uma ameaça física à humanidade, mas também um símbolo da mistura entre o que era sagrado e o que era corrompido. Deus não podia permitir que essa desordem continuasse a se espalhar sem controle. Esse cenário serve como prelúdio para o grande evento do dilúvio, que não era apenas uma simples catástrofe natural, mas uma ação direta de Deus para purificar a terra. Os Nefilim e sua influência sobre a humanidade preparam o terreno para a intervenção divina que mudaria o curso da história para sempre. Noé, que se manteve justo em meio a toda essa corrupção, seria o escolhido para preservar a humanidade e liderar um novo começo. O dilúvio é um dos eventos mais impactantes e simbólicos da Bíblia. Ele representa não só o julgamento de Deus sobre a corrupção e violência que assolavam o mundo antediluviano, mas também uma oportunidade de redenção e renovação. Noé, descrito em Gênesis 6:9 como um homem justo, foi escolhido para ser o guardião da humanidade e dos animais, encarregado de construir a famosa arca. A chuva torrencial, que durou 40 dias e 40 noites, cobriu toda a terra, destruindo toda forma de vida que não estava abrigada na arca. Mas por que um dilúvio? Porque a água foi o meio escolhido para esse julgamento. O poder purificador da água é um dos grandes símbolos da renovação espiritual e física, lavando a maldade e trazendo um novo começo. A decisão de Deus de enviar o dilúvio foi resultado direto da crescente corrupção moral da humanidade e da presença destrutiva dos Nefilim. A terra estava cheia de violência. Gênesis 6:11. E Deus decidiu que o único caminho possível era começar de novo. Contudo, o dilúvio não foi apenas um ato de destruição, mas também um ato de preservação. Noé, sua família e os animais foram salvos dentro da arca. Assim, a humanidade recebeu uma segunda chance, um novo ponto de partida, onde a maldade que havia tomado conta do mundo seria apagada e uma nova era se iniciaria. Noé se tornou um símbolo de fé e obediência, alguém que seguiu as instruções divinas à risca, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam. É interessante pensar no impacto emocional e psicológico que o dilúvio deve ter causado. Imaginar toda a humanidade e os seres viventes sendo engolidos pelas águas deve ter sido aterrador para aqueles que não estavam na arca. O som da chuva incessante, o subir das águas e o colapso do mundo ao seu redor. Essa imagem também traz uma lição poderosa. Muitas vezes, mudanças drásticas são necessárias para que possamos recomeçar. Embora dolorosas,
elas abrem espaço para algo novo. E assim, como as águas cobriram a terra, também podemos passar por momentos em que parece que tudo está sendo destruído, mas que, na verdade, é o prenúncio de uma renovação. Esse julgamento divino, no entanto, não era o fim da humanidade, mas o início de uma nova fase. Depois de meses flutuando sobre as águas, a arca finalmente encontrou descanso nas montanhas de Ararat, e Noé pôde descer, junto com sua família, para começar de novo. Mas o que vem depois disso? Como a arca e seu papel simbólico se conectam ao futuro da humanidade? A Arca de Noé é um dos símbolos mais icônicos de obediência e fé na história bíblica. Imagine ser Noé, recebendo a tarefa aparentemente impossível de construir um barco gigantesco de cerca de 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Em uma época em que a humanidade jamais havia visto uma chuva como a que estava por vir. A arca não era apenas um barco comum, mas uma verdadeira obra-prima da engenharia divina, projetada para abrigar não apenas a família de Noé, mas também um par de cada espécie de animal, preservando a vida na terra. Cada martelada que Noé dava, seguindo as instruções detalhadas de Deus, era um passo de fé em um futuro desconhecido. Foram cerca de 120 anos de dedicação à construção da arca, durante os quais Noé também pregava às pessoas sobre o iminente julgamento de Deus. No entanto, ninguém acreditou nele, e a maioria zombava de sua missão. Mesmo assim, Noé persistiu, mostrando que a obediência a Deus não depende da aprovação dos outros. O processo de construção da arca nos ensina uma poderosa lição sobre perseverança e fé em meio ao escárnio. Muitas vezes na vida enfrentamos desafios que parecem imensos, mas a confiança em um propósito maior pode nos dar a força necessária para continuar. Quando finalmente a chuva chegou e as águas começaram a subir, a arca se tornou o único refúgio seguro. Deus, em sua misericórdia, fechou a porta da arca, e o que antes parecia uma loucura tornou-se a salvação. Assim como a arca preservou Noé e sua família, ela também representa a proteção que podemos encontrar em Deus quando confiamos e seguimos seus caminhos, mesmo em meio às maiores tempestades da vida. Dentro da arca, Noé e sua família vivenciaram a experiência de uma nova oportunidade, um recomeço literal para a humanidade. Após 150 dias, flutuando sobre as águas, a arca finalmente repousou nos montes de Ararat. Esse ato de encontrar terra firme é, de certa forma, o símbolo de que sempre há esperança de um novo começo, não importa quão intensa seja a tempestade. Mas o que viria a seguir? Deus não apenas protegeu Noé e os seres vivos, mas também preparava o estabelecimento de uma nova aliança, selada com um símbolo universal de promessa: o arco-íris. Após o dilúvio, quando as águas finalmente recuaram e Noé e sua família saíram da arca, Deus estabeleceu um pacto eterno com eles. Esse pacto, mencionado em Gênesis 9, não se limitava apenas a Noé e seus descendentes, mas também a toda a criação. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio, garantindo que a humanidade teria a oportunidade de viver sem o temor de um novo desastre dessa magnitude. Como sinal desse pacto, ele colocou o arco-íris nas nuvens, um símbolo de sua misericórdia e fidelidade. O arco-íris, com sua beleza e cores, passou a representar não apenas uma promessa, mas também a esperança de que, mesmo após a maior das tempestades, há renovação e recomeço. Sempre que o arco-íris aparece no céu, ele nos lembra da aliança que Deus fez com Noé e com toda a humanidade, demonstrando que ele continua a nos amar e a proteger a vida na terra. Essa aliança não foi apenas um acordo físico, mas também espiritual.
representando a graça e a misericórdia de Deus, que mesmo diante do pecado e da corrupção, oferece uma nova chance para a humanidade. Deus instruiu Noé e seus descendentes a se multiplicarem e encherem a terra novamente, garantindo que a criação continuaria a se expandir e prosperar. Ele também estabeleceu uma série de princípios, como o respeito pela vida e a proibição de derramar sangue humano, lembrando à humanidade que a vida é sagrada porque foi criada à imagem de Deus. Esse pacto renovado reforça a ideia de responsabilidade moral e espiritual, uma chamada para que as futuras gerações honrem a vida e vivam de acordo com os desígnios divinos. O arco-íris, portanto, é muito mais do que um fenômeno meteorológico. Ele é o lembrete constante de que Deus nunca abandona a humanidade e que sempre há uma promessa de redenção. Essa aliança aponta para algo maior, algo que viria a se concretizar no futuro com o plano redentor de Deus por meio de Cristo, o verdadeiro arco da salvação, que traz esperança e vida nova para todos. Assim, a história do dilúvio e o pacto com Noé se tornam um prelúdio para o futuro da redenção da humanidade. Agora que você conhece o mundo antes do dilúvio e os motivos que levaram Deus a tomar uma decisão tão drástica, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Está preparado para refletir sobre sua própria vida, suas escolhas e o impacto que elas têm no futuro? Talvez seja a hora de rever suas prioridades, se reconectar com a espiritualidade e entender que, assim como no passado, as ações de hoje moldam o amanhã. Você tem a chance de transformar sua vida, de buscar redenção e trilhar um caminho mais alinhado com os propósitos divinos. E aí, você está disposto a mudar sua história? Será que, assim como Noé, você está pronto para fazer a diferença, mesmo que o mundo ao seu redor esteja em caos? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar aprendendo sobre esses temas que podem transformar sua maneira de enxergar a vida. Agora, vamos encerrar com uma oração poderosa, pedindo que Deus nos guie nesse caminho de transformação. Oremos. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, assim como preservaste Noé e sua família em meio à tempestade, nós pedimos que nos guies e nos protejas em meio às turbulências da vida. Que possamos ser como Noé, fiéis e obedientes à Tua palavra, mesmo quando o mundo ao nosso redor se corrompe. Purifica nossos corações como as águas do dilúvio purificaram a terra, e concede-nos uma nova chance de viver em retidão e justiça. Que possamos viver cada dia com propósito, honrando Teu nome e buscando a Tua vontade. Ajuda-nos a lembrar que, assim como o arco-íris, Tua promessa de misericórdia e graça está sempre presente. Que possamos seguir em frente com fé e coragem, confiando que o Senhor está conosco em cada passo do caminho. Em nome de Jesus, amém.